Quem está alegre aí, gente? Então faz barulho, né? Eu gosto de uma igreja barulhenta. Tem uma música antiga, não tem? Deixa eu ver se eu lembro essa música. Estou ouvindo... Você está ouvindo o quê? É uma música bacana, fala de bastante alegria, né? Glória a Deus. Hã? Eu sou ruim para música, só Jesus. Amém. Estamos felizes, né? É muito bom, querido. Eu sou muito edificado quando os nossos pastores, eles, né, sobem aqui na plataforma para falar um pouquinho, né, daquilo que Deus está fazendo. E eu tenho certeza que toda a igreja também foi edificada, né? Hoje nós não vamos liberar as nossas crianças, elas ficarão conosco aqui, né? Porque daqui a pouco nós vamos louvar mais um pouco, tem vídeo, né? Tem retrospectiva, vamos reconhecer os novos membros, o pessoal que se batizou nas águas hoje também, então é um tempo bem especial. Eu tenho só dois recadinhos, recadinho do coração. Quarta-feira agora, a nossa intercessão, que tradicionalmente, né, ela tem acontecido às quartas-feiras, então quarta-feira agora ela não vai acontecer. Então, a equipe que sempre está aqui de quarta-feira para interceder, você tem aí, obrigado, você tem aí esse dia de folga, né, se você entender que deve interceder na quarta noite, então faça isso da sua casa, né, apresente ao Senhor, você já sabe mais ou menos como acontece a intercessão, então faça isso da sua casa. Aqui na quarta-feira nós teremos reuniões, então nós precisaremos cancelar a intercessão para promover essas reuniões, tá bom? E eu creio que vai ter o aviso, mas eu quero, né, como pastor da casa, eu quero lembrar os homens, todos os homens aqui, homens mesmo, né? Faz barulho aí. Ó, Deus é bom, hein? Tá aumentando, hein, Celção? A gente começou com poucos homens, né? Temos bastante homem aqui, né? Glória a Deus. Dia 18 de outubro, nós vamos ter a nossa conferência de homens. Eu acredito que semana que vem, se não der, na outra, nós vamos já colocar aí o banner, né? Não sei se é banner aquilo. Nós vamos colocar aqui na área de convivência. A chamada deste ano é Homens segundo o coração de Deus. Então vai ser um tempo muito especial. Vamos começar às 18 horas. Haverá 2 sessões, né? 2 pastores queridos vão estar vindo. Um amado e querido irmão, o pastor Ronaldo, lá de Sumaré. E o pastor Jonatas também estará ministrando para nós. Então, gente, não fique fora, né? Você que é homem, né? Os homens aqui de plantão, faça a sua inscrição. Nós vamos preparar um bornal, né? Com livro, enfim, algumas coisas para presentear você. Então, faça sua inscrição pelo aplicativo da igreja. Caso você desconhece que temos aplicativo, pode procurar um de nós, pastores, qualquer um dos jalecos aí, eles podem te ajudar, né? Principalmente o pessoal das boas-vindas, te ajudar aí nessa questão, né, do aplicativo, e faça ali a sua inscrição, né? Esteja conosco no dia 18 de outubro. Homens, posso ouvir um amém? Amém? Muito bom, quero ver você. E o primeiro homem que já fez a inscrição, nós vamos presenteá-lo. Então ele já fez, vai ganhar. Então, se você foi o primeiro que fez a inscrição, já venha na expectativa que você vai ser presenteado, porque foi o primeiro homem a fazer a inscrição. Quem será, né? Glória a Deus. Gente, foi muito bom ouvir os pastores Valmir e Jaqueline. Inclusive, faço minhas palavras da pastora Jaqueline. Gratidão por todos que se envolveram, né? Com muita fé, orando ao Senhor pelo restabelecimento do físico, da saúde do pastor Valmir. Ele passou alguns dias ali sendo observado, né? Então, o Senhor realizou milagres na vida do pastor Valmir e ele está aqui conosco hoje. Então, hoje é um grande momento, né, para você não ir embora sem abraçá-lo, sem cumprimentá-lo. Se você já não fez isso, se não fez, amém.
Se não fez, tem a oportunidade, né? Pastor Wesley, pastora Tairine, com as nossas crianças, os nossos adolescentes, pastor William, pastora Sandra com jovens, pastor Gilson e a Beth, né, com as famílias, o Valmir e Jaqueline com família também, Luiz e Leila, sempre os nossos braços direito aqui, né, direito, esquerdo, né? Essa semana ele pisou na bola comigo, mas, né, você está no meu, ó, estou de olho em você, viu? Emerson e Edna, que estão ali no Instituto, vamos ter um videozinho do Instituto, fazendo uma retrospectiva desses 3 anos, né? E eu louvo a Deus por todos vocês. Todos os supervisores da casa, né? Tá faltando alguns, não sei o que aconteceu, mas está faltando, né? Mas todos vocês são abençoados, são queridos, amamos vocês. Todos os líderes de célula. Faz barulho aí. Boa, boa. Muito bom. Você que é membro da casa, né? Que é um discípulo, não é? Você que tem vindo aqui visitando, tentando aí decidir no Senhor, buscando no Senhor a decisão de ficar conosco ou não, né? Para que você possa ser oficializado como membro, daqui a pouco eu vou falar, através da classe de integração, mas também participando das celebrações, se inserindo aí, né? Numa célula, que isso é muito bom, ok? Glória a Deus. Eu quero falar, tenho aqui alguns minutinhos, e o tema de hoje, põe para mim o tema de hoje. Vamos lá. Que tipo de igreja queremos ser? Ok? Que tipo... Não conseguiu colocar o videozinho? Tão bonitinho aquele vídeo. Aí, tá vendo? Ó, tá mexendo lá, ó, fazendo os negócios assim, ó. Que tipo de igreja queremos ser, né? Eu gosto muito de que nesses momentos onde nós estamos fazendo a retrospectiva do trimestre e também já projetando o próximo trimestre, a gente abordar textos que a gente já tem falado, nós já temos ministrado e recebido do Senhor revelação. E o texto de Atos capítulo 2, inclusive está aí na tela, né? Atos 2, 34, do versículo 24 ao 47, né? Esse texto a gente, não uma nem duas, mas centenas de vezes já ministramos a respeito desse texto, já falamos a respeito desse contexto, e eu louvo a Deus porque todas as vezes que eu volto a esse texto, eu posso ver uma chama ardendo ainda mais. E eu estava dando uma repassada em algumas coisas, algumas leituras, e me chamou a atenção uma pergunta que foi feita, e aí eu entendi que Atos 2 é essa pergunta. Eu vou ler todo o contexto, e eu quero falar um pouquinho sobre esse texto, sobre esse contexto, a projeção, né, de crescimento de Pedro, homem ora, né, volúvel, volátil, né, ora bem, ora mal, ora com espada, ora sem espada, ora negando, um homem assim de Deus. E 50 dias após a partida de Jesus, né, a morte, ressurreição, ele, né, e Jesus ascende ao céu, e 50 dias após, o Pentecostes vem. Então, se cumpriu aquilo que o profeta Joel havia dito lá alguns anos atrás, há muito tempo atrás, que aconteceria aquele movimento que aconteceu em Atos 2, e 50 dias após, eu já vejo um Pedro extremamente incendiado, eu vejo um Pedro extremamente aí, cheio, né, da paixão de Cristo, viver Cristo intensamente, pregar Cristo intensamente, porque ele caminhou com Jesus. E eu vejo um Pedro que saiu de uma inércia e chegou numa projeção poderosa. Eu posso também fazer um paralelo com as nossas vidas. Cada pastor aqui, cada supervisor, cada líder, cada membro dessa casa, eu percebo uma projeção de crescimento. Diga comigo,
Eu tenho certeza, mais alto, eu tenho certeza que eu já cresci muito em Cristo Jesus. Agora, fala para você mesmo, mas há margem para crescer mais. Eu vejo um Pedro aqui nesse texto, aonde, né, ele já começa, a igreja começa a despontar. Poucos irmãos, alguns irmãos já estavam fazendo parte de uma igreja. Eu sempre digo e afirmo, e eu vou sempre defender essa tese, de que a igreja, pastor Emerson, lá na cruz, quando Cristo morre, quando o sangue é derramado, ali naquele momento, a igreja nasce, espiritualmente falando, mas fisicamente e geograficamente, né? De uma forma que todos pudessem testificar, foi exatamente no Pentecostes. E ali vários irmãos já faziam parte da igreja. Digam, vários irmãos já faziam parte da igreja. Então vejam bem, eu vejo pelos olhos da fé, olha para mim aqui. As crianças estão com a gente hoje, então segura, abençoa, profetiza sobre ela. Eu vejo um Pedro, né, fazendo, junto com os demais apóstolos, um manifesto. E eu penso o seguinte, que Pedro, ele não disse, não está escrito, mas eu penso, que ele disse o seguinte: qual é o tipo de igreja que nós queremos? A partir daquilo que nós recebemos. A partir do momento que nós, né, recebemos de Jesus, caminhamos com Jesus, o que Ele ensinou para nós. E agora cabe a gente fazer o que foi determinado para nós fazermos. E eu penso, pelos olhos da fé, que Pedro, ele, com os demais discípulos, não essa palavra, mas podemos usá-la muito bem, o manifesto, que tipo de igreja precisa ser? A igreja que somos nós, a igreja que Jesus confiou a nós. Eu tenho a liberdade no Espírito para pensar dessa forma, porque também eu tenho a liberdade no Espírito para, todas as vezes, eu sempre trazer à memória que tipo de igreja a vida nova precisa ser. Pergunta isso para quem está ao teu lado, olhando para a vida nova. Que tipo de igreja nós queremos ser? Uma igreja só de bater cartão? Ou uma igreja de pessoas influentes, corajosas, pessoas que querem fazer algo, pessoas que se envolvem? Olha para mim, gente, presta atenção. A sociedade aonde nós estamos inseridos é uma sociedade extremamente hipócrita, egoísta. Só que nós não podemos balizar pela sociedade. Nós precisamos olhar para a Bíblia, pegar os exemplos e irmos na contramão. É muito bom aquilo que foi dito, acho que pelo pastor William, né? Aonde tem uma necessidade, estaremos lá. Surgiu uma necessidade lá no Campo Grande, é isso? É Campo Grande? Campo Grande. E tem um grupo lá em Campo Grande abençoando aquele lugar. Porque eles decidiram que tipo de igreja eu quero ser. Uma igreja que se envolve, uma igreja profética, uma igreja cheia da presença do Senhor, uma igreja de comunhão, uma igreja de amor. É esse o tipo de igreja que nós queremos ser. Vamos então para o versículo 24. Eu entendo que devo ler todo esse contexto aqui, e aí nós vamos para as considerações desse texto. Então aqui Pedro, penso eu, que ele determinou junto com os demais apóstolos, esse é o tipo de igreja que nós queremos ser. É o tipo de igreja que nós vamos estabelecer com base no padrão de Cristo, nas orientações de Cristo, porque nós estamos criando pontes. E saibam vocês, as pontes que eles criaram lá no começo da igreja, chegou até nós. E nós estamos, né, experimentando isso. Eu louvo a Deus por essa oportunidade.
que chegou até a mim através de Cristo, do arrependimento. E é interessante que Pedro, depois que todos foram ali cheios do Espírito Santo, eu vou ler ali no começo de Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo, veio o Espírito Santo e batizou-os, e eles começaram a falar em outras línguas, e eles nunca mais foram os mesmos. E Pedro agora com ousadia, a igreja que eu quero ser, é uma igreja de ousadia. Seja ousado, meu irmão, seja ousada, minha irmã, ousada no Espírito, na palavra, defendendo a fé, a qual Cristo, lá na cruz estabeleceu, morrendo por nós, e pela fé, nós cremos e aceitamos. Pedro então, ele começa a estabelecer a igreja ali de uma forma maravilhosa, e várias pessoas começam, e presta atenção, olha para mim para você entender o contexto. Jesus ressuscitou, ele ressuscitou, não está mais no túmulo, e foi algo público, porque ele foi público a sua morte e sepultamento, e se tornou público ele ressuscitou e se tornou público. Então é como se uma via sacra de peregrinos, de pessoas de vários lugares, judeus, fora de Israel, iam para lá para ver realmente se o túmulo estava vazio. E há uma expressão tão linda nesse texto, é a verdade do túmulo vazio. A verdade do túmulo vazio é aquela verdade que nos impulsiona, porque Jesus não está morto, Ele ressuscitou. E esta igreja que nós somos, crê na ressurreição de Cristo, e Ele está aqui nessa noite, para estabelecer um padrão maior, a verdade do túmulo vazio. E Pedro pega isto e começa a ministrar a palavra, pastor Emerson, para aquele povo. Ele começa a falar arrependimento. Vocês que crucificaram Jesus. Só que Jesus não ficou lá, Ele ressuscitou, e o povo ficou então naquela expectativa. E agora? Vamos ver uma outra frase linda aqui, versículo 24. Você pode colocar para acompanhar, Érica. Versículo 24. Porém, Pedro falando, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra, e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi, o rei Davi, não estava falando a respeito dele. Davi como um profeta, nesse salmo que ele fala, e Pedro repete, ele estava se dirigindo, fazendo referência a Jesus, porque a morte não pôde segurar o nosso Jesus. A morte não pôde, e esses 3 meses que nós tivemos, a morte não pôde, porque não existe morte, em Jesus existe vida, e houve vida nesses 3 meses, nas redes, nas células, na sua casa, a cura, restauração, salvação. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Jesus não está morto, o túmulo está vazio. E olha, queridos, versículo, eu parei no... Vou para o 29 agora? É isso? 29? 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria a tua presença. Irmãos, Pedro falando, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje.
sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que em um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, olha que coisa, gente, muitas pessoas ouvindo, eu creio que quase 5.000 pessoas ali ou mais, não sei, não diz, eu sei quantos se converteram. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que tipo de igreja queremos ser? Vem com essa expressão: o que temos que fazer agora? O que vamos fazer agora? O que eu preciso fazer agora? Aquele povo estava ouvindo uma palavra contundente para arrependimento. Eles abriram o coração, e eu creio que a igreja que nós queremos é essa igreja que também prega esta palavra, e as pessoas venham até nós, até a célula, até a igreja, porque é o tipo da igreja que nós queremos para a vida nova, onde as pessoas vão falar: e agora? Como nós vamos fazer? O que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, digam arrependimento. E ele diz: a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. E para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Gente, foi algo rápido. Aceitaram, já passaram pelo batismo, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. A igreja, não sei, com 120, passou a 3.000 almas, 3.000 pessoas, e eu imagino Pedro ali com os apóstolos: agora, vamos mostrar para essas pessoas que já são parte da igreja, mostrar para eles que tipo de igreja eles precisam ser. Aplauda o Senhor por isso. E aí perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo ao produto entre todos, à medida que algum tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o 47, gente, olha que tremendo, não ficou só com os 3.000, porque a igreja, nesse manifesto que Pedro coloca, que tipo de igreja nós queremos ser, aqui o 47 mostra: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, diga, enquanto isso, mais alto, enquanto isso, eu vou ler agora: o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Que tipo de igreja queremos ser? Aquela igreja embasada. Eu vou ler aqui os pontos. E aí todos os dias,
Deus acrescenta. Vai acrescentar bastante adolescente, pastor Wesley e pastora Tairine. Bastante jovens, Willy e Sandra. Família, Valmir e Jaqueline, Gilce, Beth, lá no instituto. Bastante voluntário, bastante gente, né? Quantos querem que isso aconteça? Digam amém. Glória a Deus. Foi assim. Eu vejo que alguns pontos aqui para que eu possa encerrar. Que tipo de igreja nós queremos ser? Partindo daquilo que Pedro coloca, e todos então entraram no movimento, uma igreja bíblica, todos foram se aprofundando na palavra, todos começaram a se aprofundar na oração, havia muita comunhão, partir do pão, temor. Esse é o manifesto que a gente pode entender. Então eu acredito, gente, que o tipo de igreja que queremos ser, primeiro, uma igreja relevante para a nossa geração. Eu gostaria que você profetizasse para alguém do seu lado: olha, eu declaro que a vida nova precisa continuar sendo relevante. E aí, queridos, o tipo de igreja que nós queremos ser é uma igreja que constrói pontes para a próxima geração, ok? Precisamos ser uma igreja relevante para essa comunidade, Vila Marcelo, para a comunidade aonde nós estamos inseridos aqui em Parelheiros, né? Uma presença viva que não apenas acompanha as necessidades ao nosso redor, mas que também transforma vidas, por meio do amor, da graça e da verdade da palavra de Deus. Uma outra coisa importante nesse contexto, que eu quero para a nossa igreja, que nós precisamos continuar, é uma igreja vibrante e alegre. Caiu na graça do povo, aquela igreja começava a cair na graça do povo. Pedro então ele define um manifesto: precisamos ser uma igreja carismática que cai na graça, mas nunca abrindo mão da essência da palavra. Precisamos ser uma igreja vibrante e alegre, não apenas em nossas expressões externas, mas sobretudo em um coração genuinamente transformado e cheio da presença de Deus. Essa alegria verdadeira brota de uma comunhão profunda com o Senhor. Esse é o tipo de igreja que nós queremos, uma comunhão profunda com o Senhor, refletindo-se em tudo o que fazemos e em como impactamos as pessoas. Quero te perguntar: você tem impactado positivamente as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você, as pessoas que moram na mesma rua que você, ou tem impactado negativamente? Essa é uma pergunta legítima. Uma terceira coisa: uma igreja, queremos, que a igreja que queremos ser é uma igreja centrada na palavra. Presta atenção, que não negocia a verdade para ser popular, para só garantir mais pessoas dentro da igreja. Eu creio que todos que são da vida nova são pessoas que não negociam os princípios da palavra. Eu creio que você não vai negociar, porque Deus, ao estabelecer a palavra, é essa palavra que muda e transforma as coisas. Prega-se muito em muitas igrejas, e quem sou eu para criticá-las? Não é uma crítica, a respeito de um evangelho que você não passa dificuldade, você não passa tribulação, você sempre tem dinheiro, você sempre tem um carro do ano, você tem casas. Eu não prego esse tipo de evangelho. Eu prego o evangelho, aonde Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todas as coisas, e a partir daquele momento, a minha vida em Cristo é uma vida abençoada, uma vida que eu sei que mesmo havendo uma tribulação, o Senhor vai estar comigo.
essa, centrada na palavra, que se recusa a negociar a verdade em troca de popularidade, valorizando a autenticidade e a integridade acima de tudo, que busca transmitir mensagens que ressoam com a real essência do que é justo e verdadeiro, mesmo que isso signifique não agradar a todos. Pode ser que você não está se agradando com a palavra que você está ouvindo. Quem vai nos assistir, ou quem está nos assistindo, pode ser que você não esteja se agradando, mas eu não posso fazer nada a este respeito. Eu vou pedir que o Senhor ministre a sua vida, porque a palavra que estamos ouvindo nessa noite de festa, é a noite que o Senhor determinou, que precisaríamos ouvir, para que o nosso coração, recebesse o rema do Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Glória a Deus. E olhando para o texto de Atos 2, era uma igreja que praticava comunhão genuína, oração constante e ensino sólido. Sua alegria não era superficial, mas uma expressão de um encontro profundo com Deus. Da mesma forma, queridos, devemos ser uma igreja onde as pessoas vejam esperança, vida e transformação. Esse é o tipo de igreja que nós precisamos continuar a ser. Diga para alguém: a vida nova vai trazer na palavra esperança, vida e transformação. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor. A pergunta que eu vou fazer é para os membros da Vida Nova. Membro por classe de integração, membro que ainda não fez, mas já está envolvido nas células, nas redes. 2 perguntas. Então a pergunta é: eu e você como membros da Vida Nova, são 2 perguntas que devem ser feitas a nós mesmos. Então, primeira pergunta, olha para mim: como posso ser uma ponte de transformação na minha geração e minha região? Como eu posso ser essa ponte de transformação? Como posso ser uma ponte de transformação na minha geração? Aqui em Parelheiros, aqui na nossa Vila Marcelo, no Instituto, aonde eu trabalho. Essa é uma pergunta lícita. Como posso ser uma ponte? Segunda pergunta: a minha vida reflete a alegria do Senhor em casa, no trabalho e na igreja? Vou repetir: minha vida reflete a alegria do Senhor em casa, no trabalho e na igreja? Eu sei que algumas vezes a gente está triste, a gente está meio cabisbaixo, a gente está meio preocupado, ansioso não, mas preocupado às vezes. Só que isso tem que ser exceção, não a regra. Então, perguntando para mim: minha vida reflete alegria? Ou na minha casa só é gritaria? Olhem para mim, gente, por favor. Essa é uma pergunta lícita. Você deve responder, e isso aqui é uma dinâmica para células. Explorem essas perguntas nas células. Líder, seja um facilitador, não um pregador. Pregador sou eu de domingo. É facilitador. As pessoas compartilham. Não fica lá sentadinho e todo mundo sentado na nossa frente que nem igrejinha. Não. Redor, um círculo. Compartilhe. O que você entendeu? O que você pode promover? As necessidades. Líder, apresente as necessidades da célula. Quem me entende? Esse é o tipo de igreja que nós precisamos ser. Tudo bem? Vocês continuam me amando? Muito importante. Isso aqui é o elo para transicionar. A igreja que queremos ser começa, olha para mim. A igreja que queremos ser
começa com o tipo de cristão que eu decido ser. A igreja que queremos ser começa com o tipo de cristão que eu decido ser. Eu decido ser um cristão autêntico, um cristão alinhado à palavra, alegre, em amor, que sempre está ali entendendo as demandas, aonde tem uma necessidade, vamos lá. E aí eu quero trazer aqui 4 metas, para com base no cristão que você decidiu ser hoje, ou já tinha decidido e reforça hoje. Então, meta diária, meta desafio diário. Primeiro, vamos priorizar a comunhão. A igreja que eu quero que seja, a igreja Vida Nova, a igreja, o cristão que eu tenho que ser, eu preciso priorizar a comunhão. Eu não creio no evangelho aonde as pessoas, elas vão no domingo na igreja, ouvem o culto e vão embora e a vida acabou, a vida social e espiritual acabou, relacionamentos espirituais acabaram. Não, eu creio que há um movimento partindo do domingo, que é a celebração de gratidão, que vai avançar na semana, aonde vamos ter comunhão, aonde nós vamos mandar mensagens, aonde nós vamos nos preocupar, aonde a gente vai parar no WhatsApp ali e orar por alguém que está enfermo, visitar alguém. Isso é priorizar a comunhão. A vida cristã é mais do que cultos, é relacionamento genuíno. Vai mais do que isso, vai mais do que domingo. Relacionamentos genuínos. Segundo, gente, servir ao próximo. Uma igreja que serve demonstra o amor de Cristo de forma prática. Servir. Tem uma demanda grande no Instituto. O Senhor, né, a Vida Nova por muitos anos, né, pastor Hermes, pastora Edna, os demais pastores, nós sempre estivemos engajados em responsabilidade social, olhando para a comunidade, para as pessoas. Já entregamos, fazíamos um jantar aqui, montávamos a marmita e entregávamos para as pessoas que moravam nas ruas. Já fizemos várias ações sociais ao longo desses muitos anos da Vida Nova. E há 3 anos atrás começamos um instituto, né, para que as portas fossem abertas de formas diferentes. E 3 anos se passaram, né, e aí estamos nos preocupando com o próximo, abençoando o próximo. Não só na questão psicológica, emocional, comida, né? Enfim, essas coisas que nós temos feito, de oficinas, mas também muito mais espiritualmente, porque é feito naturalmente, já projetando o espiritual. Cada vida que passa lá, cada vida que passa aqui, a gente tem profetizado o espiritual. Já passei 2 minutos. 3, proclamar o Evangelho. Nós precisamos proclamar o Evangelho. E o 4, fortalecer o ensino da palavra de Deus. Ok? Uma igreja, olha só, presta atenção. Aí eu encerro. Deixa eu ver o que vem agora. Amém, glória a Deus. Uma igreja, presta atenção. E aqui é profético. O Espírito Santo pediu para que eu falasse isso. E eu creio que isso vai ser um marco para nós, que é o tipo da igreja que nós queremos ser. Presta atenção, olha para mim aqui. Uma igreja relevante não espera portas abertas. Ela se torna a porta aberta para a transformação. Então diga comigo, a Vida Nova. Eu e os meus irmãos, na Vida Nova, somos essas pessoas que vão abrir as portas para o processo de transformação na minha sociedade, aqui nos bairros, na região de Parelheiros. Se você crê nisso, diga amém e aplauda o Senhor. Glória a Deus. E é isso. Qual o tema de hoje? 1, 2, 3. Agora você vai
você vai profetizar a tempo presente, né? Que eu sou. Amém? Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Não, tá esquisito. Que igreja, como? Que igreja, começa assim? Ok, então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Que tipo de igreja estou sendo? Vamos em frente? Sim ou não? Amém. Pastora Vera, sobe aqui, nós vamos reconhecer os novos membros e o pessoal que passou pelo batismo. Amém? Vamos fazer barulho? Aplauda o Senhor, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem muito mais ainda hoje, tá? A Vida Nova definiu alguns anos atrás que para se tornar membro ativo, né? Nós oferecemos para todas as pessoas que chegam uma classe de integração. Uma apostila foi elaborada com várias, o que nós cremos, aonde queremos chegar, né, as doutrinas básicas, e ali a gente apresenta e a pessoa tem a liberdade no espírito para aceitar ser membro ou não, né? Então nós temos hoje algumas pessoas para reconhecer. Eu vou chamar, vem rapidinho aqui na frente, vamos fazer barulho, a pastora entrega e vão ficar aqui na frente, tá bom? Primeiro, fazendo barulho, hein? Caio Satelli Silva, Gelsa Aparecida Ribeiro Pedro, Sara Elicé Belo Barrios, Tainá Aparecida Nogueira, Adriana Moreira Bastos, até que enfim, né, Adriana? Pelo amor de Deus, hein? Denis Moreira Bastos. Ele veio? Denis não veio? Não? Aí não dá, né? Jonathan Félix Martins Ferreira. Veio? Também não veio? Então os dois vamos entregar outro dia, tá? Ok. Eu queria chamar também aqui os que se batizaram. Alguns já estão na frente, né? Gelsa Aparecida Ribeiro Pedro, Sara Barrios, André Guilherme Versosa, Isaac Pisaneschi Rocha Nascimento, Caio Satelli Silva. Caio? Okay. Amém. Acho que era bom tirar isso aqui, né? Vamos tirar? Vamos lá? Vem mais para frente aqui, ó, para tirar foto. Vamos lá? Pastora de um lado, eu do outro. Todo mundo sorrindo. Cadê? Vai tirar foto ou não? É lá, né? Alguém me dá uma dica aí. O que vai ser? É lá, ó. Mostra o certificado. Parabéns, gente. Pode descer, tá? Amém. Vamos agora para os avisos. Depois dos avisos, os 3 anos de instituto. E aí, a retrospectiva do trimestre.
E aí, Adolis? Que tal viver um dia inteiro diferente, onde além de estar na presença de Deus, você também vai poder se conectar com novos amigos, se divertir bastante e ainda aproveitar muita comida boa? No dia 4 de outubro nós vamos nos reunir com a galera e vai ser incrível, porque não é somente sobre diversão, mas também sobre comunhão, crescimento espiritual e muita risada juntos. O valor será de R$50 e já inclui toda a programação do dia, ok? Então não perde tempo, já anota essa data. Se organiza e corre para garantir a sua inscrição, porque as inscrições e pagamentos vão somente até o dia 27 de setembro. Já pede para o seu líder te mandar o link e as demais informações. Chama seus amigos e combina carona com seus pais, ok? E aí, você não vai ficar de fora dessa, né? E aí, você que já colou na nossa rede de jovens, sabe como é, né? Sempre tem risada, tem louvor, tem palavra que pega diferente e tem aquela resenha com a galera. Olha, se você já veio uma vez, sabe que não dá pra ficar de fora da próxima, porque a cada encontro Deus faz algo novo e a energia só aumenta. Então já faz o seguinte, prepara o coração, chama o pessoal que ainda não veio, garante aquela carona, porque o que vem aí vai ser ainda melhor. Já marca aí pra não esquecer. Dia 11 de outubro, às 19 horas, vai ser a nossa próxima rede de jovens. Vê se não perde, porque vai ser demais. Fala, homens, tudo certo? A nossa Conferência de Homens 2025 já tem data marcada. Será no dia 18 de outubro, das 18 horas às 22 horas. E o tema não poderia ser mais direto, né? Homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Será uma noite de palavras que transformam, mas também de comunhão e mesa. Porque não basta ouvir, é preciso compartilhar e viver juntos aquilo que Deus tem para nós. E atenção, o valor é de R$50, porque não é apenas sobre participar, é sobre garantir a sua experiência completa. Com este valor, você entra na conferência, recebe um bordão exclusivo e ainda leva consigo materiais preparados especialmente para este tempo. Além disso, a cantina estará aberta das 17h30 às 22 horas, porque conferência boa também é feita de momentos de conversa e relacionamentos ao redor da mesa. Então, não deixe para depois. Convide outros homens, faça sua inscrição e venha viver esta noite que será um marco na sua vida. Há 3 anos, caminhamos juntos. Com amor e dedicação, acreditando que cada gesto de cuidado transforma vidas e faz florescer esperança. Parabéns, Instituto! Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em